Pessoal, a noite está boa, mas agora a gente vai trazer um grande convidado, que é o Diogo da Souza Gomes, não tem mistério, né? Mas antes dele entrar, eu queria falar um pouquinho, né? Por que a gente escolheu ele? Primeiro que a gente quer valorizar o nosso mercado imobiliário mineiro. A gente às vezes fica pagando pau para o cara de São Paulo, de Curitiba, e a gente tem grandes talentos aqui. O Diogo, todo evento que eu vou, Conecta, Cúpula, ele sempre está lá. Então, às vezes a gente tem grandes, assim, pessoas no mercado imobiliário mineiro que a gente não aproveita, que a gente não valoriza. Não é o caso do Diogo, que ele é bem valorizado. Eu lembro como se fosse ontem. Meu primeiro evento no mercado imobiliário, QR Summit, em Vitória. Eu peguei o elevador com o Diogo, estava lá. Então, quer dizer, ele já está transformando o mercado. Não é ontem não, gente. É há mais de 7 anos isso, né, Diogo? Então, sim, está fazendo a diferença. Ele é prova que quem realmente coloca em prática o conhecimento muda de nível. Então, para finalizar a noite de conteúdo, né, que a gente ainda vai ter mais happy hour, Diogo Souza Gomes. Boa noite, gente. Na verdade, eles me chamaram porque tinha bebida. E era barato porque eu vinha de carro, estou aqui pertinho. E vou te falar, Larissa, Myron, obrigado pela recepção. Ana foi impecável em todos os detalhes. Eu tenho gostado cada vez mais de eventos pequenos e intimistas, porque a gente consegue falar mais perto e consegue bater papo depois, interagir depois, com uma palestra um pouco mais longa do que os 35 minutos que às vezes dão num palco por ter um volume de palestrante muito grande. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Espero nos próximos 50 minutos contribuir com vocês. Me deixaram por último porque vocês já estão bebendo desde as 7, tem mais chance de vocês gostarem. E aí, eu estou aqui hoje para provocar vocês. Muito mais para provocar no final do ano do que para falar coisas bonitas. E eu vou começar com um vídeo da Souza Gomes, porque ela se apresentando é melhor do que eu. Um dia alguém me disse que sem sonho não se vive. Sempre confiei nisso. Quando olho para trás, nem acredito que décadas se passaram, desde que desembarquei na Rua São João, movida a desafios. O ano era 1980. Ali, em uma das vias mais pulsantes da cidade, eu comecei a desenhar a minha história. Minha só não, mas a de milhares de pessoas. Gente que, assim como eu, desejava um mundo melhor. Um espaço especial e único. Disposta a colocar em prática novas ideias, eu criei um conceito sobre qualidade de vida. Ajudar pessoas a encontrar felicidade. Assim, mais seguras quanto ao futuro, elas teriam tempo para investir em relacionamento. Muitas formaram famílias, fincaram raiz. Tem sido um privilégio fazer parte da biografia delas. Tenho que admitir que não foi fácil chegar até aqui, mas cada minuto valeu a pena. Minha realização é ter conquistado credibilidade e de confiança eu não abro mão. O tempo passou e me trouxe experiência. Aprendi a me reinventar, inovei e confesso que gostei de ter mudado. Aliás, estou em constante renovação. Foi assim, superando cada obstáculo, que participei do crescimento de Juiz de Fora, um lugar com um dos melhores índices de desenvolvimento humano do país. Hoje estou mais dinâmica, competitiva. Ganhei reconhecimento nacional e prêmios por fazer da tecnologia uma aliada, caminho para a inclusão social e a sustentabilidade. Com o meu trabalho, pude oferecer centenas de empregos ao longo dos anos. E ao lado dos meus colaboradores, transformei desejos em realidade. E claro, também cresci.
É verdade que já tive uma queda pelo litoral. Passei por Angra, Búzios, Cabo Frio e até Ilhéus. Fui feliz, mas meu lugar é aqui. Tenho orgulho da minha mineiridade. Hoje posso dizer que estou presente em cada canto da cidade. Deixei a minha marca. Para mim, valor é ter um negócio focado em gente. Mais do que clientes, aprendi a fazer amigos. Em Juiz de Fora, mudei de endereço até chegar naquele onde me encontrei. Um local amplo, confortável, cheio de estilo. Tudo para continuar sendo a melhor no que faço. Afinal, a chave para o sucesso é não ter medo de ousar e nem de quebrar regras. Costumo apostar naquilo que é capaz de fazer a diferença. Ah, como eu gosto de surpreender e de provocar sorrisos. Muito prazer. Eu sou a Souza Gomes. Com muito orgulho, 100% feito em Juiz de Fora e em Minas Gerais, esse vídeo. A gente é apaixonado nele. Quem escreveu ele foi a Daniela Arbex, que acabou de inaugurar uma série da Netflix, que é o Holocausto Brasileiro, e a gente tem muito orgulho disso. Bom, algumas pessoas conhecem esse Diogo de hoje. O Diogo, pai da Nina e do Hugo, marido da Raquel, o Diogo que adora um samba. Vamos procurar se tem um em BH hoje. E o Diogo que faz brincadeiras e que se fantasia e que não gosta de perder nem peso, quanto mais o concurso de fantasia da empresa. Então, esse daí somos eu e Vitor de Branquelas ano passado. E eu falo que mulher sofre muito porque andar de salto é muito difícil. E mexer no celular com a unha grande também. Bom, por que eu começo com isso? Eu acho que a gente vive hoje num mundo de rede social onde todo mundo vende uma ilusão. Outro dia eu postei uma frase que Guilherme Machado agora adotou pelas palestras dele, é que a sua vida não está muito ruim, a dos outros que está editada demais. E a nossa história começou em 1980, quando meu pai fundou a Souza Gomes. Muitos de vocês já ouviram minha palestra e até enquanto eu for subir num palco eu vou contar ela, porque não é para me fazer de coitadinho, mas é para mostrar que dá para quebrar sempre e começar de novo, que dá sempre para começar do zero, e que as coisas não acontecem por acaso. Meu pai morreu com 40 anos de idade, eu tinha apenas 13 anos, meu irmão tinha 7 anos de idade, e minha mãe, uma mulher linda, que abriu mão da carreira de professora para mudar para Juiz de Fora. Meu pai e ela eram de Carangola, interior de Minas Gerais, e foram para Juiz de Fora. Ela abriu mão da carreira para ser mãe, e a minha mãe, com 37 anos, se viu viúva e totalmente incapaz de cuidar dos 2 filhos. Naquela época, outros tempos, meu pai era mega machista, minha mãe deve ter entrado na Souza Gomes umas 3, 4 vezes na vida. Naquela época usava-se cheque, e quando ela precisava de dinheiro, o mirim levava o cheque ou o dinheiro em casa. Pois bem, Norma reabriu a Souza Gomes com 7 dias de luto do meu pai. E eu lembro como se fosse hoje, ela na nossa cama falando assim: mamãe está indo trabalhar. E eu falando para ela: que porra é essa? Você é sua mãe. E aí ela falou que, ela conta hoje que ela não foi para trabalhar. Ela foi para tomar pé da situação da imobiliária e saber se ela ia viver de renda e fechar ou vender a empresa. E aí ela descobriu que, talvez fique a primeira dica para a noite de hoje, meu pai vendia muito, era um cara muito à frente do tempo, como muitos corretores fazem hoje, trocava de carro, viajava, e a empresa tinha 0 gestão. Porque ninguém imagina ficar doente com 38 anos, passar por uma fila de transplante de fígado e morrer com 40. Mas aconteceu. E aí,
Quando ela descobriu isso, ela entendeu que ela só tinha um grande nome na cidade, graças a Deus. Nosso nome sempre foi muito respeitado, a gente tinha ali 14 anos de empresa, mas ao mesmo tempo a gente devia mundos e fundos, e a tal sonhada herança que ela achava que meu pai tinha deixado era zero. Mas cada vez mais a gente vai em eventos e vai começando a ter quase mais mulher do que homem. Eu posso falar para vocês o seguinte: vocês são muito mais fodas do que a gente, absurdamente. E era simplesmente improvável dela conseguir dar conta. Só não era impossível para uma mulher que tinha que cuidar de um filho de 13 anos e um filho de 7 anos. E aí eu podia ficar aqui a noite inteira contando a história dela, que é muito mais incrível do que a minha, mas eu conto isso porque eu caio nesse mercado com 15 anos de idade. Fui começar a ir para Souza Gomes para ajudar. Juiz de Fora é uma cidade pequena, eu estudava perto, saía da escola, almoçava na rua e ia para Souza Gomes de tarde e ficava lá fazendo o que precisava, limpando o chão, lavando o banheiro, fazendo contrato na máquina de escrever, ainda naquela época, por incrível que pareça, e fazendo o que precisava realmente ser feito. E talvez essa seja a grande bagagem que eu trago aqui hoje para o mercado, que é: eu conheço o meu negócio como a palma da mão. Alguns daqui já estiveram lá, né, como o Marco Paulo ali, e podem testemunhar o que a gente fala aqui, porque passaram alguns dias com a gente lá. E uma coisa que eu aprendi lá atrás é que a nossa marca, ela tem que ter a ver com a nossa visão. A gente sempre foi muito festeiro, a gente sempre foi muito família, a gente sempre foi muito organizado para muitas coisas, e hoje a gente vê muita gente querendo ser cópia. Todo mundo querendo ser corretor de alto padrão, não sei se acontece aqui em Belo Horizonte, lá em Juiz de Fora está acontecendo muito. Todo mundo andando de calça curta, a minha está apertada porque eu engordei mesmo, mas eu uso ela desde lá de trás. E aqui tem um detalhe importante, porque quando eu comecei com 16 anos, eu fui emancipado num dia que eu descobri um roubo de um funcionário. Quando a Souza Gomes fechou, a gente tinha lá uns 40 funcionários mais ou menos, ficaram 3. Dos 3 que ficaram foi a recepcionista, um corretor que me ensinou tudo que eu sei da parte de corretagem, apesar de nunca ter vendido um imóvel, e o cara que cuidava da pequena carteira de aluguel, que eu, por acaso ele adoeceu e eu descobri que ele estava roubando com 15 anos de idade, fazendo 16. Me odeio o ano no mercado imobiliário, eu falo que é no dia 2 de março de 97, quando minha mãe me chamou, depois de ter descoberto isso, e ela virou e falou assim: agora já que você está vindo para ajudar, você vai começar a trabalhar de verdade. Me emancipou, e desde 97 eu assino pela Souza Gomes oficialmente, então eu tenho 27 anos de mercado imobiliário. E de lá para cá, eu fui entendendo muito que a nossa visão tem que ser o reflexo da nossa empresa. Porque a gente não pode ser cópia dos outros. E a nossa essência é que tem que buscar a nossa marca. Vocês vão entender isso mais para frente, mas entendam que esse Diogo, do anos 2000 já, ali quando eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos, esse Diogo sabia muito onde ele queria chegar. E aquela primeira foto é de 1999, quando eu cheguei na imobiliária de terno e gravata. Era horrível, por isso que eu boto ela preto e branco, porque a gravata era preta de bolinha amarela. E a minha mãe falou assim, igualzinho eu falei no dia que ela acordou, ela falou assim: que porra é essa? Eu falei assim: não, mãe, eu sou muito novo, agora eu assino pela empresa e eu preciso parecer mais velho e mais responsável. Paloma, lá de São Paulo, até usa na palestra dela, ela fala assim: antes de você ser, pareça ser. Só que tem que ser congruente, tem que ser coerente, obviamente. E aí eu pergunto para muitos corretores de hoje: cara, você tem isso claro para você? Quem você é no mercado imobiliário? O que você quer ser? Com quem que você convive? Quem está do lado da sua mesa? E aí falaram muito bem no painel aqui, a grande oportunidade de fazer networking que a gente não tinha 10 anos atrás no mercado imobiliário. Hoje, graças a Deus, cheguei em Belo Horizonte, 8 horas da manhã, não, cheguei aqui, era 9h30 da manhã, cara, tinha fila de compromisso só de mercado imobiliário de amigos, de conhecer stand, de ir imobiliária, de falar com o time, de gravar podcast. Olha a oportunidade que a gente tem do nosso lado, às vezes, mas a gente está acostumado a sentar só com a pessoa que a gente conhece. E aí, muitas vezes, a gente não deixa a oportunidade passar. E eu vou contar isso lá na frente, mas eu sempre aproveitei muitas oportunidades.
Todas essas pessoas que estão aqui, eu tive a oportunidade de aprender e de conviver. Hoje eu sou investidor da Bossa Nova, junto com o Jean Guier. Eu sou parceirão do Bruno. O Bruno Lessa é cliente da Souza Gomes, a gente que administra os imóveis dele em Juiz de Fora. O Nader é do OLX. Você vê como a gente não pode perder oportunidade nessa vida. O OLX, o Nader era simplesmente vendedor da Cardiff na época, de seguro fiança. E uma vez ele foi em Juiz de Fora prospectar e falou que nenhuma imobiliária tinha recebido eles lá, até através da Carla aqui de Belo Horizonte. E hoje o cara é só o vice-presidente do OLX, a gente se tornou grandes amigos. Mas eu sempre busquei estar perto de grandes pessoas, porque são perto delas que a gente aprende e a gente consegue mudar a nossa visão de jogo. Mas sempre tudo isso levando a autoridade para Juiz de Fora. E aí talvez um grande engano que todo mundo esteja fazendo de alguma forma é querer ser famoso no Instagram. Cara, eu só vendo imóvel em Juiz de Fora. Na verdade, em 1/3 de Juiz de Fora. Tudo que eu faço fora de Juiz de Fora é para gerar autoridade para o meu mercado. Para que lá eu seja conhecido, respeitado e visto como autoridade. Porque é lá que eu vendo. Então, se atentem muito para isso. E aí, em 2000, eu desenhei meu plano de carreira, que graças a Deus tem sido cumprido até então. Dos meus 20 aos 30, a fase de criação, foi quando a gente passou muito aperto e praticamente 10 anos nós só pagamos conta do meu pai. Dos 30 aos 35, a estruturação da empresa aconteceu ali na fase 2008, 2012, quando o Vitor chega para trabalhar com a gente, meu irmão. E dos 35 ao 40, consolidação do negócio. E eu estou na fase agora do 40 a 45, estou com 43, estou na fase de diversificação, como por exemplo ter agenda para estar aqui falando com vocês, além de outros negócios. E já falamos na Souza Gomes há mais de 8 anos sobre a minha sucessão, que não necessariamente vai ser o Vitor, não necessariamente vai ser alguém da família. A gente já fala de sucessão, eu vou falar de processo um pouco mais para frente. Mas talvez aqui o mais importante seja entender isso aqui. Para quem está atrás não dá para ver, eu vou resumir o seguinte. Para você ser alguém diferente, só tem um segredo. Você tem que trabalhar mais e melhor que os outros. Simples assim. Não tem milagre, não tem fórmula mágica. E desculpa, pelo menos que eu tenha conhecimento, não tem guru que te faça acordar às 5 horas da manhã e resolve o seu problema no estalar de dedo ou em uma mentoria. Bom, eu vim aqui para falar de marca. E para falar de marca, a gente precisa falar de marketing. Tudo é marketing. O jeito que você se veste é marketing. O jeito que você se comunica é marketing. O jeito que você fala com as pessoas é marketing. O jeito que você se vende na rede social é marketing. Porque pela Associação Americana de Marketing, marketing é atividade, o conjunto de instituições e processos para criar, comunicar e entregar oferta que tenha valor para seu cliente, parceiro ou sociedade em geral. Tudo é marketing. E aí, se a gente for fazer uma analogia disso, marketing é como convidar alguém para o encontro. E está tudo certo. Mas o branding é porque que essa pessoa aceitou. E aí eu te pergunto, você está fazendo marketing ou está buscando entender os porquês que as pessoas falam sim para você? Eu vou provocar mais. Mas antes disso, quem me conhece entende que eu falo há muitos anos, talvez desde a palestra do QR Summit, de que o foco primeiro é no básico. Eu tenho camisa escrito isso, eu tenho... Opa, errei. O tal do arroz com feijão bem feito. É o que eu ia falar, está no slide errado, desculpa. Bom, eu vou antecipar isso aqui. Hoje a gente tem 2 problemas no mercado. O primeiro, o alerta. 54% das pessoas alegam que a identidade das marcas é fator para o consumo dela. 57% aponta que o mau atendimento é ponto decisivo para ela desistir do negócio. E aqui entenda o seguinte, não estou falando de marca empresa. Corretor de imóveis, que eu vi que são a maioria aqui, você é a sua marca. Começa a entender isso. Senão você vai ficar dependente de uma imobiliária para o resto da vida
ou senão você vai ter só a cara de uma imobiliária para o resto da vida. Falando contra as imobiliárias, os corretores precisam entender mais que eles precisam se posicionar como autoridade e como marcas no seu mercado. Pois bem, e aqui começa o alerta. 50% das imobiliárias apresentam algum problema no site delas. E 80% das imobiliárias não respondem a porra do lead. Cara, é triste. E aí o que o PH falou aqui, mas a inteligência artificial vai ajudar. Vai a dar a primeira resposta. Você não vai dar a segunda do mesmo jeito. Não resolveu o problema. Inteligência artificial não vai fazer o milagre que você quer, cara. Desculpa. E aí, assim, Larissa falou que eu podia provocar o povo. E eu falei, então eu vou provocar. Se eu perguntasse aqui para vocês, quem acha que faz o arroz com feijão bem feito? Quem acha? Levanta a mão. E se eu fizesse um cliente oculto com vocês? Essa foto é muito filha da puta, né? Cara, não estou aqui para julgar, não estou aqui para citar nomes, não estou aqui para falar nada. Eu tenho feito isso nas últimas 15 cidades que eu fui, e não é meu time de marketing quem faz. Eu faço pessoalmente. Eu mandei mensagem para 60 imobiliários aqui de BH. Não adianta procurar que não é com o meu nome. Eu tenho um e-mail falso. Leandro, o sobrenome nem eu lembro, que eu boto um nome difícil para a pessoa, só para mostrar ainda que quem responde escreve o sobrenome errado porque não leu. E aí? Quantas responderam? Quem dá mais? Valendo um copo ali do nosso amigo. Cara, antes disso, 7 tinham erros. Erro de eu não conseguir mandar o formulário. E aí, sabe quando eu falo feijão com arroz bem feito? De verdade. Quantas vezes você, como dono de imobiliária, ou como corretor que capta o seu imóvelzinho avulso, entrou no site e tentou navegar no seu site como cliente? Quantas vezes você faz isso por mês? Quantas vezes você faz isso por semana? Quantas vezes você faz isso por dia? Não faz, cara. Eu sei que não faz. Não faz. Eu acesso o site da Souza Gomes todo dia. E eu acho erro todo dia. Todo dia. E a gente não está preocupado com isso. Cara, tem site de Belo Horizonte que para o cliente pedir informação exige o CPF. Sabe quando é que eu vou dar meu CPF para perguntar o preço da porra do imóvel que vocês não botam o preço? Nunca. Aí, gente, tem imobiliária que exige telefone e e-mail. E eu vou fazer um alerta para vocês. Eu conto esse caso, eu contei lá em Santa Maria mês passado. A Isabela, minha corretora, tem o telefone dela no site, se vocês quiserem perguntar para ela. Ela atendeu um cliente outro dia, fez uma venda de 2 milhões e alguma coisa. Sabe o dia que ela conheceu o cliente? No dia da assinatura, que era um imóvel na planta. Sabe por que o cliente falou que comprou com ela? Porque ela foi a única que respondeu. Ela nem falou que o atendimento era bom, não. Ele só falou assim, não, porque foi a única que respondeu e eu queria comprar esse apartamento. O cliente conversou com ela mais de 20 mensagens só por e-mail. Porque o cara era um fodão aí de justiça e simplesmente não queria dar o telefone dele para o corretor encher o saco, nem mostrar o e-mail funcional dele para ninguém saber quem era, e comprou um imóvel de 2 milhões e tanto, cara. Desculpa, você pegar meu telefone aqui agora, deve ter umas, facilmente, inclusive o Guilherme Machado me ligou, tem umas 10 chamadas não atendidas aqui. Eu não atendo telefone mais. Se a pessoa não me mandar mensagem antes perguntando se posso te ligar, eu não atendo. Ele fica no silencioso já de propósito. Nem vibrar, vibra. Cara, o mundo mudou. Você está preocupado com IA? Vai responder o e-mail. Tem um monte de cliente. Eu tenho primos que são gerentes gerais da Petrobras que não podem dar o telefone corporativo e não usam o telefone pessoal dele durante o dia, mas lê e-mail a cada 30 segundos. E às vezes esse cara só quer ser respondido por e-mail. Então,
Tomem cuidado. Aí sabe o que é pior? Das pessoas que responderam, teve cliente que mandou assim, teve corretor que mandou assim: prezado senhor Leandro, para você continuar o atendimento é necessário que você me passe o telefone. Porque quando o cliente não quer, o que ele faz? Bota lá 011, bota tudo 9 e mandou o telefone, te irritou do mesmo jeito. E aí você não respondeu o e-mail, porque você fala assim, esse lead é frio, e às vezes é uma venda de 2 milhões. Então tomem cuidado com isso. Mas, respondendo a pergunta, quantos responderam? E tá bom, porque aqui é capital. Até agora, dos que eu fiz, foi o maior percentual. É triste. É triste. De verdade. Eu faço em Juiz de Fora, tá? E não somos perfeitos também, não. É triste. A gente não responde, cara. E quando responde, responde. Se você me der seu telefone, eu continuo te atendendo. Como se estivesse fazendo favor de atender, para fazer uma venda de 2 milhões. Então, provoco aos corretores imobiliárias. Imobiliária, você está cuidando do seu processo? Porque às vezes a culpa não é do corretor não, tá? Porque às vezes a tal da roleta não funcionou e não chegou no corretor o lead também. E corretor, você está acreditando mais nos seus leads? Ou você acha que só tem lead frio? Desculpa, gente. Tirando alguns casos muito extremos que a pessoa clicou sem querer no formulário do Facebook, o cara que entrar num portal ou num site e falar assim, hoje eu vou sacanear um corretor, vou entrar lá e vou criar um e-mail para ele, só quando eu faço. Mas, fora isso, desculpa, cara. Desculpa. A pessoa pode até não estar no momento de compra, mas a pessoa falar que é curiosa porque o seu atendimento está ruim. Aí ele respondeu, sou curioso, pode deixar, cliquei errado. Então foque no seu negócio, foque mais nos seus processos. Aqui alguns dados bem interessantes de que 20% é o percentual de desvalorização que o imóvel pode chegar por ter fotos ruins. E se você pensar hoje em dia, com qualquer iPhone, qualquer Samsung, dá para fazer foto boa. Porque a maioria das fotos ruins, o problema é um só. Cuidado. Vontade de fazer. Porque eu vi um monte de site, graças a Deus não tinha nenhum de vocês aqui, provavelmente, desses 60, que tinha calcinha pendurada no banheiro, toalha, roupa de cama, tinha umas camas assim, coisa que você não sabia se tinha um defunto embaixo da roupa. Cara, essa é a nossa verdade do mercado imobiliário. E graças a Deus, sabe por quê? Porque com tudo que está chegando aí de o caramba 4, é só você fazer um pouquinho assim que você está melhor que todo mundo. E talvez por isso que a gente esteja aqui falando para vocês como Souza Gomes, porque a gente faz nada demais não, talvez a gente só faça um pouquinho do arroz com feijão mais bem feito do que a nossa concorrência. E aí, você nunca, provavelmente quem entra no OLX, a Mandinha está aí, ex-OLX, gente, eu converso com o dono de imobiliária, como hoje a integração do CRM é direto com o portal, ninguém entra no canal Pro. E aí você descobre de repente que seus anúncios estão lá com nota 7, e às vezes você está gastando uma fortuna de OLX, não está aparecendo para ninguém. Aí seu captador capta de qualquer jeito, e o imóvel do cara não vai aparecer, porque depois da segunda, terceira semana ele não aparece para ninguém mais. E o pior, agora eles estão bloqueando o anúncio, aqui não dá para ler, aqui está escrito assim, preço incompatível com o mercado. Então tem gente aí, corretor, trabalhando com a tal da gestão exclusiva, e aí bota um preço mais alto para captar. Está fazendo papel de bobo, o OLX vai lá agora e bloqueia. E pior, agora eles já estão testando, não sei se vocês viram, como não tem exclusividade na maioria das cidades, então tem o mesmo imóvel anunciado com 50 pessoas. Agora eles não mostram 50 imóveis mais, eles mostram só um e escreve assim, tem 50 imóveis iguais a esse anunciado. Sabe qual que aparece primeiro? O que está melhor pontuado. Porque tem mais informação, endereço e foto boa. E às vezes você está pagando uma fortuna de OLX e as coisas não estão acontecendo no seu negócio e você está lá reclamando. Não tem o lead é desqualificado. Às vezes é só fazer o arroz com feijão bem feito. E aí uma provocação que eu faço para os donos de imobiliária, desculpa dono de imobiliária, você conhece seu negócio? Se a sua recepcionista faltar amanhã, você sabe atender seu telefone lá na recepção? Atender que eu falo é de apertar o botão certo no PABX, que agora é no computador também é difícil. Conhece? Quantas vezes por mês você tira a bunda da sua cadeira e vai lá para a recepção, ou vai sentar com o seu time de locação e ficar lá à toa, só vendo eles trabalharem?
Eu brinco com o Vitor e falo isso não pejorativamente, por favor, e eu estou aqui exagerando um monte de coisa para poder provocar vocês mesmo, essa é a intenção. Mas, cara, quando você contrata um sistema novo, vai contratar o Universal Software, quem aprende? Na Souza Gomes, primeiro eu e Vitor. A gente que ensina o time. Porque se faltar todo mundo amanhã, a gente trabalha. Porque se faltar a Sandra, a gente sabe a receita do café. Aliás, ela está no manual. Na sua acontece isso. Aí tem um monte de corretor reclamando, um monte de dono de imobiliária que reclama. Ah, meu corretor não preenche CRM. Você não sabe nem acessar o CRM. Essa é a verdade do nosso mercado, cara. Então é só fazer um pouquinho a mais. É conhecer um pouco melhor o seu negócio. É ouvir um pouco mais as pessoas que trabalham com você e não para você. E aí eu sempre toco nesse ponto. Hoje a Souza Gomes tem 288 processos mapeados. A gente tem processo complexo da cadência de atendimento, por etapa de funil, obviamente, e temos processo para servir o café. Porque o café, qualquer dia que vocês forem na imobiliária, meus amigos aqui de BH que já foram, a bandeja sempre vai chegar do mesmo jeito, com a mesma xícara, com a posição da xícara e do copo daquele jeito, independente da copeira estar lá ou não. O café vai chegar daquele jeito, naquele sabor e naquela temperatura. As coisas são feitas para funcionar. A gente tem processo para literalmente tudo. E eu aposto, tem muita imobiliária que se acabar o toner, nem o dono sabe onde fica o toner da impressora. E se acabar a proposta, perde a venda porque não sabe onde está o arquivo para imprimir. Não sei se vocês conhecem alguma assim. Cara, processo é complicado? É complicado. Hoje a gente tem a felicidade de ter isso tudo online? Tem. Mas começou, sabe quando? Lá em 2008. Escrito no papelzinho, no Word, para recepcionista assim. Recepcionista, quando um cliente chega na Souza Gomes, você levanta, aperta a mão 3 vezes, dá um sorriso. Era assim. Isso é processo. E muitas vezes, muita gente me pergunta, Diogo, como é que eu vou começar a fazer processo no meu negócio? Chega amanhã, fala para a sua recepcionista assim, escreve para mim tudo que você faz. Provavelmente ela vai escrever mais coisa do que você acha que ela faz, porque ela normalmente faz mais coisa do que você acha que ela faz. E aí você vai com ela falar, tá bom, isso aqui você faz como? Depois você vai lapidar isso, virou o processo da sua recepção. É simples assim. Muitas vezes o processo é simples. Falta a pessoa começar a fazer. Mas se você não começar, você vai ficar o tempo todo... Eu estava agora num podcast e a Ianca me perguntou o que era o problema do mercado imobiliário para mim. Eu falei que são 2. E tem uma frase do Sandro Magaldi que é muito legal, que eu falo o seguinte, que a rotina mata a estratégia todos os dias no café da manhã. E aí, o dono de imobiliária, os que eu conheço mais próximos, todos os dias a função dele é apagar incêndio. Ele tem que, de um lado, apagar incêndio, do outro, vender para sustentar o negócio dele. Então ele nunca tem tempo para gerir o negócio e nunca tem tempo para criar algo novo, ou muito menos, para desenhar seus próprios processos. Ah, vai levar tempo? Vai. A gente começou em 2008 para ter a organização que a gente tem hoje, a ponto de eu poder, graças a Deus, viajar 4, 5 dias, 10 dias, sem voltar e ter um papel de demanda em cima da minha mesa, porque todo mundo sabe tudo o que tem que fazer. Porque, infelizmente, as pessoas adoecem com 38 anos e morrem com 40. E eu não quero que meus filhos passem o que eu, Vitor e Norma passamos lá em 94. Então a Souza Gomes hoje não depende de mim, nem do Vitor, nem da Norma. Se um dos 3 vier a falhar, inclusive o outro sabe o que o um faz dentro do nosso organograma. Bom, resumindo tudo isso que eu falei até agora, entendam o seguinte, definitivamente, o papel da imobiliária é ser suporte do seu time. Tem muito corretor que não está em imobiliária porque o dono vende e ele é o maior concorrente do próprio corretor. Porque o gerente vende, ele é o maior concorrente do corretor. E na hora que o corretor precisa de suporte, ele não tem suporte. Quantas imobiliárias que eu não conheço que o corretor tem que fazer a captação
faz a foto, depois ele tem que vender, ele mesmo faz o contrato, de qualquer jeito, porque ele não é feito para isso, né? Ele é feito para ser corretor. E no final ele divide a comissão com a imobiliária, que está lá, fazendo um post no Facebook, vendido. Se atentem para isso. Para você ter uma equipe de alta performance, você precisa ser o suporte do seu time. Muitas imobiliárias que eu converso falam que o grande desafio delas é conseguir corretor. Hoje a Souza Gomes tem 280 corretores na fila para trabalhar na Souza Gomes, inscritos no formulário do site. Porque eles enxergam que a gente é o suporte. Eu e o Vitor estamos quase 24 horas online por conta do time, porque a gente é suporte deles em qualquer momento. Bom, voltando para o nosso marketing, já provoquei vocês muito. Entendendo então a diferença do tal do marketing e da marca que a Letícia pediu para eu vir falar. Marketing é o como, branding é o porquê. Marketing é o curto prazo, branding é o longo prazo. Vou ler porque o pessoal lá de trás não vai conseguir enxergar embaixo. Marketing é o micro, branding é o macro. Marketing é definir táticas, branding é definir trajetória. Marketing é o motivo de comprar pela primeira vez, branding é o motivo para comprar. Marketing gera reações, é o fazer e foca em criar necessidade. E branding fideliza, é o ser e é foco em criar relacionamento. E aí vocês viram mais uma vez o PH falando aqui, o foco é em pessoas. Pessoas é gerar relacionamento. Ah, eu sou corretor, eu estou corretor e preciso vender. Foca só no marketing. Amanhã você vai voltar a ser outra coisa mesmo? Ah, eu quero ser corretor e não estar corretor. Foca no branding. Isso vai mudar seu jogo. Sabe por que as pessoas não investem em branding? Primeiro, porque não é mensurável. Porque Facebook você vai lá e bota R$1.000, sabe quantos leads deu, você tem seu CAC, seu retorno, seu LTV, sua coisa toda, e pronto. E o branding, você não tem retorno. Ninguém vende mais porque botou um balão na festa country. Ninguém vende mais porque fez uma ação de um picolé. As pessoas vendem mais porque gastam no marketing no primeiro momento. E enquanto isso, você está refém do Instagram, refém do Facebook e refém dos portais. Não que não precise usá-los, tá? Mas se acabar o Facebook e o Instagram hoje, tu tá como? E se o portal triplicar de preço, sua conta fecha? Então tomem cuidado com isso. O branding é longo prazo. O mundo terá como vencedores marcas que criam produtos e serviços pelos quais as pessoas queiram falar. As pessoas querem falar da sua marca? Ou se é só uma imobiliária burocrática que vende imóveis igual qualquer outra? As pessoas entendem você, corretor, como uma autoridade a ponto de falar, não importa o imóvel, eu quero comprar com você? Ou é porque ele caiu na sua roleta e deu sorte de ser você? Para quantos clientes que você vende dependendo de lead de portal ou da imobiliária? E para quantos clientes que você vende sem depender de ninguém? As pessoas precisam querer falar de você. E para você conseguir isso, você vai ter que criar uma estratégia de branding, planejando o que sua marca apareça na memória das pessoas, criando com elas vínculos até emocionais. Aí pode ser uma ação gigantesca de balão para gerar uma experiência para as pessoas navegarem durante o Parque de Exposição de Juiz de Fora. Isso aqui é dentro do estádio, lá com 40 mil pessoas. E no show do Alok, que o Alok falou nosso nome para poder falar que ele queria andar de balão também. Ah, pode ser uma ação cara para falar de marca? Pode. Nesse caso, ela gera memória porque o balão é uma coisa muito simbólica, né? Mas experiência só é experiência se ela gerar memória. Senão, ela não é experiência. Ela pode ser qualquer coisa na sua cabeça, mas ela não é experiência. E quando a gente fala de memória de marca, eu vou citar alguns exemplos. E eu trouxe 4 casos aqui para eu contar. Como não tem tempo, se eu estiver acabando, você me fala que eu paro, tá? No meio do caminho. E o pessoal volta a beber. Mas que focou muito na geração de experiência nossa lá atrás.
Primeiro com a LX, que na verdade ainda era o Viva Real. E a Larissa falou aqui sobre geração de conteúdo. Cara, aqui tem incorporadora, tem arquiteto, tem empresa de contabilidade. Nossa história com criação de conteúdo, Souza Gomes era muito pequena. Eu que cuidava do marketing inteiro até 5 anos atrás. Até hoje sou eu quem faço todas as artes da Souza Gomes e dos nossos lançamentos. Tudo sou eu que faço ainda. Hoje eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo. E agora eu tenho uma estagiária de design que eu pretendo parar de fazer a partir de janeiro. Mas até hoje sou eu quem faço tudo. Todas as artes que você vê da Souza Gomes na vida, fui eu que fiz até hoje. Desde 1997. E aí, começou em 2014, mais ou menos, 2014 o Viva Real. E aí a gente precisava aprender. Aí foi no primeiro Connect e tal, a Mariana Ferronato falou, vocês precisam começar a gerar conteúdo. Eu falei assim, fudeu, cara, como é que eu agora vou fazer isso tudo e vou escrever um blog? E comecei o blog, tinha que fazer conteúdo. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pro Viva Real. Falei, gente, meu nome é Diogo, vi a palestra de vocês, achei muito legal, vocês estão começando também e tal. A gente quer muito gerar conteúdo, que tal vocês escreverem pra gente? E aí, a empresa grande tem uma vantagem sobre a empresa pequena. Ela responde. O Viva Real ficou 1 ano e meio escrevendo para o blog da Souza Gomes toda quinzena. Só que hoje você pode pedir isso para o seu colega da mesa do lado. Ele gera um conteúdo para você, você gera um conteúdo para ele, vocês estão gerando conteúdo. Então, cara, quando eu brinco que eu não gosto de perder nem peso, não perca oportunidade que pode estar do seu lado. O Westin, as mulheres devem conhecer mais. Minha mãe compra nisso todos os dias. O Westin é o maior portal de decoração do mundo. E aí, eu falei assim, esse negócio de conteúdo vai dar certo, mas eu não tenho tempo. E minha mãe sempre comprou muito no Westin. Eu falei assim, cara, eu vou mandar um e-mail pro Westin. Porque a gente era ousado. Aí eu mandei pro Westin e falei assim, cara, Westin, meu nome é Diogo, tenho uma imobiliária Juiz de Fora. Nós somos muito criativos, a gente adora inventar moda, a gente agora está criando muito conteúdo legal. Nosso conteúdo é tão legal que até o Viva Real escreve pra gente. Cara, empresa grande de novo. Deu mais ou menos 1 hora, eu estava conversando com o Peter no Skype. Nessa época, porque não tinha WhatsApp ainda. O Westin ficou 1 ano escrevendo todo mês uma matéria exclusiva para o nosso blog. E isso a gente sabia o quê? Que blog não dá muito acesso no começo. Mas a gente usava isso para gerar autoridade em Juiz de Fora. Porque aí você está vinculado a uma empresa. E aí eu colocava na coluna social, portal Westin passa a escrever para Souza Gomes. Ninguém lia, mas todo mundo sabia que ele escrevia para a gente. Só isso que importava. Porque isso é geração de autoridade, posicionamento de marca. Se uma grande empresa está fazendo parceria com você, você é interessante. Se você é interessante, as pessoas querem fazer negócio com você. Desculpa, as pessoas querem fazer negócio com pessoas bem-sucedidas. Porque pessoas bem-sucedidas normalmente são pessoas mais competentes do que as pessoas que não são bem-sucedidas. Se você ainda não é, volta no início do meu slide, pareça ser. Bom, aí a gente foi para Uber. A gente estava em São Paulo, no QR Mind, do Guilherme Machado. Um cara do Uber foi passar o dia com a gente lá, porque ele era amigo do André Coutinho. E aí, encontrei com ele lá dentro do evento. Falei assim, cara, como é que faz para você me receber na Uber para tomar um café? Meu sonho é conhecer lá. Você é amigo do André e tal. Aí chegamos na Uber, ele recebeu a gente no mesmo dia, por causa do Coutinho. Cheguei lá, falei assim, cara, vocês têm um projeto muito bacana de que as empresas podem pagar para as pessoas o Uber. Por que vocês não fazem isso para empresa pequena? Ele falou assim, porque ninguém nunca pediu. Foi prazer, estou pedindo. Rapaz, fizemos essa campanha de fora. Foi a coisa mais louca que a gente já fez. Mas a nossa campanha era para inquilino, que todo inquilino que fosse na Souza Gomes para alugar um imóvel, para buscar a chave, para conhecer, a gente não tem corretor de locação, a gente pagava, o Uber pagava a viagem. Porque aí, mais uma vez, eu ancorava na empresa grande. Cara, e o Uber, quando começou, Juiz de Fora é desse tamanho. A gente simplesmente pagava cada corrida em Juiz de Fora R$6. Pouca gente usava até. Mas era muito legal, porque a campanha toda era a Uber te leva para Souza Gomes. Ancoragem de marca lá em cima. Uber bombando em 2016, se não me engano, 2017. E o mais legal, cara, quando você entrava no Uber e pedia, você define tudo. Hoje está aberto para qualquer empresa fazer, tá? Tem Uber Empresas lá. Aí você delimita um raio.
Então todo mundo que estava no raio de 8 quilômetros da Souza Gomes podia pedir um Uber que o endereço final fosse a Souza Gomes. No lugar do preço, aparecia assim, a Souza Gomes te leva. Precisou de muita gente pegar o Uber não, só precisou de 2 blogueiras postar aquilo. Acabou. Gerou autoridade lá no talo. E a última, que foi o que fez a gente ganhar o prêmio de melhor site imobiliário em 2017 no Conecta, entre outras coisas, por ter vídeo de drone, bairro, etc., isso lá em 2016, foi o Hugo e a Maia, um evento que a gente estava, que eu indico muito vocês irem, é muito próximo disso aqui no sentido de experiência, que chama Epicentro, em Campos do Jordão, do Ricardo Jordão. É o evento mais louco que eu já fui, todas as palestras, estilo TEDx lá de 18 minutos de palestra, mas eu conheci o Ronaldo Tenório, o moleque que subiu no palco para falar o seguinte, que ele tinha criado esse bonequinho que era um tradutor de Libras. Ele tinha acabado de ganhar um prêmio na ONU e ele estava acabando de inaugurar o aplicativo. Eu falei, bicho, mas nem tá gravando, nem a pau que eu posso perder a oportunidade de conhecer um cara desse. Fui lá na mesa, conversei com ele, falei assim, cara, sua palestra foi incrível e tudo mais. Quantas imobiliárias já usam isso aí? Não, cara, nenhuma imobiliária ainda não. Eu falei assim, e se eu instalar isso aí, vai funcionar? Um programador mais ou menos vai conseguir fazer isso numa semana. Eu falei, quanto custa? Ele falou, de graça, a gente está em teste ainda. Eu falei, beleza, se meu programador instalar até amanhã, você assina que eu posso falar que eu sou a primeira imobiliária do mundo que tem tradução em Libras? Ele falou assim, assino. Aí não vai fazer. Saímos do... Aí tem a vantagem de ter parceiros, é foda, né? Meu programador, ele trabalha com a gente desde 97. Desde que eu entrei lá. Ele que fez nosso primeiro site, é o nosso CRM, nosso site até hoje, o Jean. E ele adora um desafio, ele já sabe que toda vez que eu viajo vai dar ruim. Aí eu ligo para ele e falo assim, Jean, tô com um cara aqui que falou que se instalar esse plugin no site aí, isso foi 2016. Qualquer programador meia boca instala em 2 dias. Mas eu vou te mandar aí, se você não conseguir não tem problema não. Aí saímos do evento para beber, eu, Guilherme Machado e Vitor. Aí deu umas 11 horas da noite, ele mandou assim, vê se o meia boca fez aí. Aí eu falei, agora fodeu. Eu cheguei no evento no outro dia, bancando, né? Falei, Ronaldo, meu programador meia boca falou que está instalado, assina. Aí divulgamos, fizemos uma mega divulgação em Juiz de Fora, que a gente era o primeiro site acessível em Libras e tudo mais, porque aí que eu fui entender, na minha ignorância, o cara só era surdo, mas ele sabia ler, mas não é, 70% dos surdos se comunicam exclusivamente pela linguagem dos sinais. Hoje a gente tem em média 3.000 traduções por mês no nosso site, e a gente acha que esse público não existe. A gente tem muito orgulho de ter sido isso. Hoje esse sistema é usado pela Gol, pela TAM, pela Azul, pelas grandes empresas todas, é o HandTalk. A gente foi a primeira empresa do país a ter ele personalizado com a roupa, inclusive, da Souza Gomes. Na época, nosso uniforme era branco, não era o listradinho de hoje. E a gente adora esse tipo de parceria. E eu falo isso porque, às vezes, essa parceria está aqui. Às vezes, essa parceria está na plataforma que eles acabaram de lançar, está no PH da Universal, está no contador do lado, está na empresa, está no marketing. Então, não percam essas oportunidades de criar conexões e gerar autoridade para o seu negócio. E aí muita gente me pergunta, Diogo, isso tudo é muito caro. Cara, pode ser um caderninho de colorir. A gente tem esse caderninho de colorir hoje em 23 restaurantes de Juiz de Fora. Nesses 23 restaurantes, para quem é pai aqui entende, muitos não têm brinquedoteca muito boa, e a hora, muitas vezes, você ter a paz de comer é quando seu filho está colorindo. E aí, muitas vezes, você, também pai bobo, entende que aquele colorido dele, que não é um colorido, ficou a coisa mais linda do mundo. O que você faz? Leva o caderninho da Beta para casa. E aí, muitas vezes, a pessoa não entende que todos os artifícios ali dentro, todos os desenhos ali dentro, desculpa, são ilustrações da Beta com as parcerias que a gente faz de co-branding. Mas no final ela vai entender quando ela achar aquilo na casa dela e na contracapa ela lê a história daquele projeto. E pode ser um projeto mais ousado. Eu acredito tanto em gerar memória no consumidor, que nós contratamos a pessoa que faz jogo para Grow e fizemos o jogo de tabuleiro da Souza Gomes, que chama Comprei. Aliás, eu até trouxe, no final das contas eu vim de Uber, porque o bebê ficou dentro do carro no hotel. Mas esse jogo é um jogo tipo o Jogo da Vida, que simula a jornada de compra de um imóvel. Tem a parte enjoada burocrática,
depois ele vai até quitar o financiamento, ganha quem gritar comprei no final. No meio desse caminho tem um monte de cartinha, de pegadinha, de verdadeiro ou falso da Souza Gomes, e até cartinhas do tipo: você quitou o financiamento, dança em volta da mesa, você pagou uma parcela, ou você ganhou um cachorro, faça uma rodada latino, coisas do tipo. Porque eu acredito o seguinte: se a gente conseguir gerar uma boa memória numa família, jogando um jogo ao redor de uma mesa no final de semana, sem falar de oferta de produto hora nenhuma, na hora que essa pessoa for decidir por uma empresa, a sua vai estar no radar dela. E aí, um alerta muito grave para vocês: cada vez mais as crianças são as decisoras de compra. Eu postei isso semana passada, quem me segue. Eu odeio caminhonete. Nunca imaginei na minha vida ter uma caminhonete. Semana passada eu comprei uma caminhonete. Por causa do meu filho de 5 anos. De tanto ele me infernizar. E não tem nada que está pagando o financiamento, mas a cara de felicidade dele, todo dia, quando ele fala assim: pai, hoje ele falou assim: vai no carro da mamãe, você vai viajar na nossa caminhonete? Cada vez mais as crianças são decisoras de compra também no mercado imobiliário. Comece a criar memória nesse consumidor hoje. E aí, 2020, a gente deu um passo muito à frente, que foi criar nosso assistente virtual, que foi a comemoração no meio da pandemia dos nossos 40 anos de empresa. A gente criou a Beta, que foi uma assistente virtual que nasceu dos milhares de sentimentos dos 40 anos da Souza Gomes. Isso veio de uma sequência mágica de centenas de depoimentos de clientes, que se tornou a Beta. Foi a ação de marketing mais cara que a gente já fez na história da Souza Gomes. Nós conseguimos fazer uma intervenção na cidade inteira e paramos Juiz de Fora por 60 segundos pela primeira vez na história. Nós conseguimos fazer o SBT conversar com a Globo para a gente comprar exatamente o horário de 7h05 da noite no intervalo do MGTV para poder parar a cidade. Nós compramos 60 segundos na SBT, na Globo, em todas as rádios, em todos os sites de notícia, em todos os portais maiores da cidade, e paramos a cidade por 60 segundos para lançar a Beta. E foi incrível a repercussão dela. Hoje a Beta está presente em 13 pontos da cidade, fisicamente em tamanho real. A gente tem o totem dela, ela está lá parada assim, com os nossos co-brands. Você vai no shopping de Juiz de Fora, tem a Beta. Você vai no evento, tem a Beta. Você vai na sorveteria, tem a Beta. E a gente está o tempo todo falando de marca, falando de produto, sem falar de produto hora nenhuma. E aí, uma diferença muito importante entre co-marketing, co-branding e produto. Gente, fazer uma cerveja com a logo da sua imobiliária é legal, mas é brinde. Bebeu, acabou, jogou fora. Ah, não é para fazer? É para fazer, é legal. A gente tem uma boutique lá da Beta na Souza Gomes. Temos tudo que você imaginar, de cheirinho de casa nova, a boné passando por... Mas isso é brinde. Aqui o jogo é outro. Então, com marketing é quando você pega em ações de duas empresas que já existem, de produtos que já existem, e fazem uma ação para melhorar a percepção de valor. Checkmate é de BH. Né? Alguém gosta? Bebe aí? Cara, a gente teve que passar até pelo Papa lá por causa de ser bebida alcoólica e ter vinculação de figura feminina, mas a Souza Gomes a Beta foi convidada para ser, em Juiz de Fora, a embaixadora do Checkmate, para gerar percepção de valor nas festas que eles fazem em Juiz de Fora. Quando tem a festa do Checkmate, a Beta, Checkmate, tabuleiro, todo tabuleiro precisa de uma rainha, a Beta é a rainha do camarote. O camarote do Checkmate é da Souza Gomes. E as pessoas pagam mais caro por isso, elevando a percepção de marca da Beta e da festa do Checkmate. Isso é co-marketing. Isso não gera memória. Isso aumenta a percepção de valor. Porque são duas empresas com um bom nome se juntando para elevar o nome. Super válido. Mas co-branding é quando duas empresas se juntam para criar um novo produto. E isso é que muda o jogo, quando a gente consegue interagir com a sociedade a ponto dela gerar memória suficiente para falar da sua marca sem falar do produto que você sequer vende. Essa ação, inclusive, foi muito massa, e a gente criou um combo de comida japonesa. A gente teve uma pesquisa que vocês vão saber no final. Então,
esse combo era baseado na confiança. E esse combo não foi divulgado para a cidade. Era uma caixa preta que a pessoa recebia em casa, e a instrução do combo é que ela não podia divulgar, porque igual as pessoas confiavam na gente, a gente confiava nas pessoas. Então a gente conseguiu a autorização do iFood para divulgar nossa caixa preta dentro do iFood, junto com o Japatê, que é a empresa parceira desse co-branding. Eram 25 peças exclusivas que não tinha no cardápio deles, e as pessoas tinham que comprar na confiança. Japatê deve ter quase 10 anos, e eles têm um combo que chama Queridinhos do Japa, que é o combo mais vendido desde que eles abriram. Pela primeira vez, esse combo foi superado. Nós fomos o combo mais vendido de comida japonesa, e do nada tinha um combo de japonesa vendida no iFood, que era de uma imobiliária. E na porta de todos os restaurantes está a Beta oferecendo o combo de comida japonesa, sem falar de imóvel hora nenhuma. Pois bem, outros 2 exemplos rápidos. Co-marketing é ouvir a necessidade do seu cliente. A gente fez uma pesquisa, e obviamente não é diferente com vocês, de que a maior dor das pessoas que têm pet, que está pior do que filho, é o dia da mudança, que o bichinho fica estressado. Fomos atrás de um parceiro, a Beta virou tia de pet, criamos um pet stop na porta da Souza Gomes para anunciar isso, fizemos uma caminhada gigantesca, e aí agora, todo cliente que compra ou aluga um imóvel na Souza Gomes, no dia da mudança, o spa é por conta da Beta. Que é por conta da Souza Gomes, não. É por conta do Armazém Pet. Eu não gasto 1 centavo com isso. Mas sabe a diferença disso? Eu sei os meus dados. Eu sei o meu valor. Porque eu sei quantos imóveis que eu vendo, quantos imóveis que eu alugo, qual que é o meu impacto na rede social, qual que é o impacto da Beta na rede social. E eu consigo levar mais de 120 pessoas novas por mês para conhecer a loja do Pet. E a pessoa hoje chega na loja do Pet e o cliente sabe, o dono do Pet sabe que a pessoa está indo por causa de uma mudança, por isso que ela ganhou aquele voucher. Então você entra no Pet, tem uma seção exclusiva de produtos indicados para Beta, que são produtos indicados para a pessoa que está mudando de casa, para ela não esquecer dos itens essenciais na mudança. Se a casa é nova, o Pet também merece produtos novos. E aí a gente foi um pouco mais ousado. Se vocês entrarem no site da Souza Gomes, vocês vão ver lá que tem lá casas incríveis, piscinas, não sei o que, casas Pet. A gente está anunciando a casa com a plaquinha vermelha. Inclusive, você chega na loja, tem a casinha com a placa. Você entra no site da Souza Gomes, tem o anúncio da casa Pet, e aí toda cão-missão a gente doa para uma ONG animal. Já vendemos 12 casas desde que a gente usou. Essas casinhas são caras para danar. Então foi um co-marketing muito legal, que gerou uma percepção de valor gigantesco. Tem cliente que sai da imobiliária chorando que ganhou aquilo pro Pet, gente. Aquilo, eu não tenho, então eu nem sei, mas tem gente que emociona de verdade. Então é incrível. E uma ação de graça, praticamente. E aí, o último exemplo de co-branding é a nossa pizza, porque ela foi uma ação muito legal. Imagina bem, a pessoa, obviamente, tinha que ter um benefício, ela concorria a um ano de pizza grátis, mas ela tinha que entrar num site para poder palpitar de qual seria a melhor pizza se a pizza fosse recheada de sentimentos. E no site ela colocava quais os sentimentos que remetiam ela quando ela pensava na marca Souza Gomes, quais os sentimentos que ela remetia a ela quando ela pensava na marca Vaporetto, que é uma tradicional pizzaria da cidade. E aí a gente criou, depois de 3.000 pessoas entrarem e falarem os seus sentimentos, a primeira pizza recheada de sentimentos, metade Vaporetto, metade Souza Gomes, uma receita exclusiva, e simplesmente a Beta obviamente está na porta da pizzaria oferecendo a pizza, e é a terceira pizza mais vendida da pizzaria há um ano. Ela só não ganhou ainda da Marguerita e do Frango do Piri, mas a gente está batalhando. Mas o mais legal é o seguinte, cara, entenda que quando a gente consegue gerar memória no consumidor, envolver a sociedade, não é a pizza de uma imobiliária que está à venda. É a pizza que eu ajudei a criar. Quando mais de 5.000 pessoas experimentaram a cerveja, quando elas votaram pela cerveja que elas queriam, quando a gente fez o chá revelação sem chá para divulgar qual cerveja tinha ganhado, o sentimento das pessoas
que votaram na cerveja loura e mais frutada, não era a cerveja de uma imobiliária. É a cerveja que eu ajudei a criar. É a que eu votei. E aí, ela passa a ser defensora da minha marca sem nem saber. Porque quem vai com ela na pizzaria, come a pizza. Porque é a pizza que ela ajudou a criar. E hoje você chega nos mercados gourmet de Juiz de Fora, tem a cerveja de uma imobiliária vendendo. Com preço caro, preço de cerveja gourmet. E a pessoa, quando participou daquilo, ela chega no mercado e ainda fala assim, tá vendo essa cerveja aqui? Eu que ajudei a criar. É dela. É a sensação de pertencimento que vai fazer a diferença entre gerar memória de marca e você ser só uma empresa que faz marketing. Bom, branding e marketing, óbvio, são essenciais para o seu negócio. E aí é muito importante você se atentar que, falando para as empresas e donos de imobiliária agora, as pessoas refletem a sua marca. Cuidado na hora de contratar. Alinhe a sua expectativa antes. Mais um motivo para você ter processo. A gente tem 11 mandamentos que fazem a gente contratar, fazer feedback, demitir. E isso começa no alinhamento lá no início. Porque são essas pessoas que refletem a sua marca no dia a dia e são elas que vendem a sua imagem no mercado. Hoje, na Souza Gomes, somos 53 e são elas que fazem o negócio acontecer. Eu sou só o cara que sobe no palco para poder contar um pouquinho de história. E quando estou fora de Juiz de Fora, posso falar até mentira, porque PowerPoint aceita tudo. Mas aí eu provoco vocês o seguinte, donos de empresa, vocês conhecem as pessoas que trabalham com vocês? E aprendam uma coisa, as pessoas, eu vejo muita imobiliária fazendo meta assim, a gente quer vender 100 milhões no ano, tenho 20 corretor, 5 milhões para cada um, é a meta da minha empresa. Cara, desculpa, os corretores e as pessoas do seu administrativo trabalham pela meta delas, não pelas suas. E quando você mudar esse jogo, você vai ver a performance do seu negócio mudar absurdamente. Eu tenho corretor esse ano que tem meta de vender 4 milhões. E tem corretor que tem meta de vender 20. Cada um tem seu momento. Cada um tem sua capacidade. Desculpa, o corretor mais experiente que segue processo, ele tem mais chance de vender do corretor que entrou hoje no mercado. E que não entende do processo ainda. A corretora grávida que vai trabalhar 6 meses, ela não vai fazer a mesma meta que todo mundo. Ela vai produzir menos esse ano. Então cada um tem a sua meta. E as pessoas trabalham pela meta delas. Passem a conhecer as pessoas que trabalham com você. Isso muda muito o jogo. Porque às vezes os sonhos são simples. O sonho da Sandra esse ano, a meta dela de trabalhar, o que fazia ela acordar todo dia, era fazer o marido dela tirar a carteira com 60 e tantos anos de idade, porque ela queria passear mais no final de semana. E o marido dela tirou carteira tem 1 mês. A Joana, que é a da frente aqui, entrou na Souza Gomes, cara, e o sonho dela era aprender a nadar. É isso que motivava ela. A gente tem um grupo de corrida, de exercício, e agora todo dia eu passo na frente da sala dela e já passo lá assim, ei, Phelps. Cara, ela abre um sorrisão desse tamanho. Depois disso ela trabalha 10 vezes mais. Porque ela está trabalhando por causa da meta do sonho dela, não do meu. O da Débora era seguir meus passos. Eu fiz cirurgia bariátrica, apesar de não parecer, há 3 anos atrás, e o sonho da Débora era fazer também. Isso era a meta do passado. O desse ano a meta era botar peitinho. Cara, eu faço feedback com todos os funcionários no final do ano. Então eu sei a meta de todos. Eu que faço a meta de todos no final do ano. Sento com um por um agora, do dia começo de dezembro até o final. Nosso ano terminou dia 30. Nosso ano é sempre dezembro e novembro. Eu sento com um por um. Eles têm que preencher junto comigo uma planilha de meta de vida, meta de saúde, meta de família e meta financeira. E eu sei a meta de todos os meus 52, tirando eu, colaboradores, inclusive da Norma e do Vitor, minha mãe e meu irmão. É isso que faz a diferença. A meta do Kleber, sabe qual que é? Mudar para João Pessoa em 2030. Porque ele resolveu que ele vai aposentar em João Pessoa. E olha que legal, que muitas vezes ajudar a bater a meta do cara não depende de nada. No meu caso, de relacionamento. Tem imobiliária em João Pessoa brigando pela posse do Kleber a partir de 2030
já hoje. Tem 4 anos que todo final de ano ele vai para João Pessoa, para quê? Conhecer imobiliário e estudar o mercado. Porque ele vai aposentar lá. E vai continuar sendo um Souza Gomes de longe, trabalhando provavelmente em uma imobiliária parceira que se conheceu, que se conectou com a gente em algum evento maluco desses. É isso que faz a coisa mudar de jogo. E aí, obviamente, tudo que eu falei para fora, como eu falo do bom feijão com arroz, a gente investe para dentro, estou acabando, tá? A gente tem vários projetos internos. O Corredor, eu falo que inclusive mudou a minha vida. Foi um projeto criado pelo Vitor, que é um projeto de incentivo ao esporte. Então hoje a gente é patrocinado pela Track and Field de Juiz de Fora e a gente paga todas as corridas do ranking de rua para os nossos colaboradores. Todo mundo tem que pontuar no grupo todo dia. Essa pontuação vale prêmio, vale tênis da Track and Field no final do ano. E, cara, é impressionante como o ambiente muda o jogo. Todo dia tem algum infeliz que 5 horas da manhã está postando, fazendo exercício, e 11 horas da noite está postando ainda. E eu te garanto, como eu, bom praticante do não exercício, muitas vezes vou por vergonha de falar assim, puta, meu time foi, arrumou o horário o dia inteiro e eu não fui. E isso muda o jogo. A gente ganhou uma medalha na Câmara Municipal ano passado por incentivo ao esporte. Temos um clube de leitura, vocês viram no vídeo, nossa biblioteca é aberta ao público hoje em dia, com mais de 600 livros. Temos um cantinho patrocinado da Mary Kay com maquiagem para as mulheres o dia inteiro. A gente para toda segunda e sexta, 3 horas da tarde, para meditação. A gente tem uma aula de meditação com a Aline guiada lá atrás. Temos um projeto bem grande, em parceria com uma faculdade, só sobre saúde mental. Então a gente tem palestras a cada 45 dias e temos um processo de tratamento psicológico e indicação feito com uma faculdade. Sabe o quanto custa um projeto desse? Nada. Toda faculdade de psicologia precisa fazer estágio para os seus alunos. Vai numa faculdade, faz uma parceria. Ela precisa muito das empresas, e de empresas que estejam abertas a fazer esse tipo de coisa. E isso deu um ganho para a gente gigantesco. Tivemos colaboradores que foram encaminhados para terapia. E isso é muito legal para a empresa. E temos projetos que a gente apoia dos corretores. Entre Linhas é um projeto de discussão de arquitetura criado pelo Marcos, nosso corretor, e o Isabela no Detalhe é um projeto de vídeo da Isabela que fala de detalhes sobre imóveis, como tipos de chuveiro, tipos de cuba, coisas aleatórias que envolvem, no nosso caso, qualquer avaliação, inclusive, de imóvel. Então, são esses projetos onde a gente mais investe dinheiro hoje. A gente investe hoje 70% do nosso recurso em branding, seja externo ou interno, e 30% só em marketing de produto. E eu garanto para vocês, faz a diferença. Como que eu posso provar isso para vocês? Primeiro é para falar que hoje 48% do acesso do nosso site é orgânico. A gente tem em média 40 mil acessos por mês no nosso site. Então, eu não dependo mais de portal, Instagram. Eles participam da minha jornada, mas se eles quebrarem hoje, meu acesso orgânico suporta aí hoje 75% dos leads que eu recebo. Essa é a Souza Gomes hoje, uma sede de quase 800 metros quadrados e que foi eleita pelo 5º ano como uma das melhores empresas para trabalhar. Esse ano, pela 2ª vez, somos a melhor empresa para trabalhar até 99 funcionários de Minas Gerais e somos a 4ª melhor empresa para trabalhar pelo GPTW do Brasil. A gente é certificado desde 2018 e estamos entre as 20 melhores em todos os anos que a gente se inscreveu. São essas pessoas que fazem a diferença. E ano passado a gente foi agraciado com uma pesquisa de mercado que a gente nem sonhava que existia, de uma incorporadora que foi para Juiz de Fora fazer uma pesquisa e fez uma seguinte pergunta: em qual imobiliária você mais confia? Esse foi o resultado da pesquisa. E aí isso mostra para vocês que o branding não funciona no curto prazo, mas no médio e longo eu garanto para vocês que funciona. Porque isso faz toda a diferença na hora da decisão do consumidor, onde o lançamento está com todo mundo, as houses deixando de existir, como falaram aqui. Qual é o seu diferencial competitivo? Por que as pessoas vão comprar com você e não vão comprar
com o outro. Então isso para a gente é a maior resposta dos últimos anos do trabalho que a gente vem fazendo. E obviamente crescemos nos últimos 10 anos consecutivamente. E um detalhe que eu tenho chamado muita atenção nas últimas apresentações: cuidado com o ego e com a vaidade. Principalmente quando a gente está sempre pautado no eu vendi X milhões. Desculpa, às vezes tem empresa vendendo 20 milhões com mais dinheiro no bolso que a sua vendendo 200. Porque o que importa é a rentabilidade no final. Vale no final o EBITDA. E aí eu falo muito o seguinte: dentro da imobiliária, o maior problema dela está sempre da porta para dentro. Sempre. E acredite, dentro da imobiliária tem muita fonte de recurso para você aumentar o seu resultado sem nem ter que aumentar o seu VGV. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre termino com essa frase que me motivou desde lá do moleque de 16 anos de idade, que tinha um propósito: mostrar para todo mundo que aquela mulher era improvável, mas não era impossível, e mostrar para a sociedade toda de que a gente não está ali para brigar para ser a maior imobiliária, até porque não me interessa quanto que o outro vende. Me interessa é quanto que o meu resultado está alinhado com o projeto de vida que a gente sonha e que a gente quer. Então, quando você descobrir que tudo que é em volta de você, que foi feito por pessoas que não eram mais inteligentes do que você nunca mais vai ser o mesmo. Acredite mais em você, vai lá e faz. Obrigado.